Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Hoje nós iremos conversar sobre o propósito e esse é um tema que é muito importante, muito relevante na sociedade, né? E principalmente dentro do cristianismo. Eu espero que você seja edificado e vamos lá começar já esse episódio. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Primeiramente, antes de eu definir o que é propósito, nós adentrarmos nesse tema, eu gostaria de deixar claro aqui que, na minha concepção, propósito, ele só passa a existir quando você entende sua identidade, quando você entende quem você é. E isso só pode acontecer quando você tem um encontro com Cristo, quando sua vida é totalmente transformada, quando você passa a não mais viver para si mesmo, mas começa a viver pelo reino dos céus, começa a viver por Cristo e para Ele, né, principalmente. Então, esse é o processo, né, que nós estamos vendo, que é a santificação, mas ele tem o seu início com a conversão de uma alma. Quando a pessoa se converte, quando ela decide crer em Cristo, crer em seu sacrifício. João 1,12 vai falar sobre isso, de que aqueles que creem no sacrifício de Cristo se tornam filhos de Deus. Então, o propósito, ele só pode existir quando você conhece a sua identidade, quando você conhece quem você é em Cristo. Aí sim é que a gente consegue viver realmente aquilo que Deus tem planejado para nós, os propósitos, os desígnios dele para a nossa vida. Então, o que é propósito? Segundo o dicionário Michaelis, propósito quer dizer a intenção de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, desígnio, plano, projeto, vontade, decisão após consideração e várias possibilidades, objeto que se tem em vista. Então, esses são alguns significados da palavra propósito. E dentro do mundo cristão, né, digamos assim, dentro do cristianismo, o propósito ele tem um significado muito maior, porque é exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos. E hoje a gente vai destrinchar o propósito geral e o propósito específico e conversar sobre o que é cada um deles. E o propósito, por que ele é tão importante? Porque é aquilo que eu disse no início. Quando uma pessoa ela conhece a Cristo, a sua cosmovisão, a sua mentalidade é completamente transformada. E nisso em que ela tem a sua mentalidade transformada, a gente já compreende que ela não vai viver mais para ela mesma, ela vai viver para o reino de Deus. Só que o reino de Deus, a gente tem vários ministérios dentro do reino de Deus. Nós temos evangelistas, pastores, missionários, enfim, nós temos várias ramificações, digamos assim, dentro do reino de Deus, e o propósito é o que vai direcionar, é o alvo em que nós teremos como objetivo durante essa vida ou em parte da nossa vida aqui na Terra. No propósito geral, o que acontece? O propósito geral é aquilo que a própria palavra propõe, né? Ele é geral, ele é generalizado, ele alcança todo cristão. Lá em Mateus, no capítulo 28, do versículo 18 ao 20, vai dizer assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E aqui é notável a incumbência que Jesus dá aos seus discípulos, que é o quê? Pregação do Evangelho. E é importante a gente ressaltar que a pregação do Evangelho aqui não é restrita aos discípulos, aos 12 que estavam lá. Não se restringe apenas à igreja primitiva, muito pelo contrário, né? Ele começou nos discípulos, mas se estendeu até a igreja primitiva e nos alcança até hoje, 2000 anos depois. Então, isso aqui é o poder do Evangelho, é a palavra de Deus em ação, e a gente consegue ver os efeitos dela, o poder dela até hoje nos nossos dias atuais, justamente porque ela não é palavra de homem, ela é a palavra de Deus, e a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, esse chamado, essa ordenança que Deus dá, ele não dá
para X, para Y, para Z. Ele dá para todo aquele que crê em Cristo e que foi salvo, que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Então, essa é a incumbência de todo... essa é a incumbência de todo cristão. Pregar o evangelho, anunciar as boas novas de Cristo. E se você quiser mais respaldo para isso, a gente encontra no livro de Marcos, no capítulo 16, no final desse mesmo capítulo, quando Jesus fala para nós pregarmos o evangelho a toda criatura, nós encontramos isso no Novo Testamento, está regado, está cheio de passagens em que nós vemos que Deus deseja que nós anunciemos as boas novas dele. E até mesmo nos Salmos, lá no Antigo Testamento, que muita gente não considera válido, mas na verdade é extremamente válido. Nos Salmos a gente encontra salmistas falando que louvarão ao Senhor entre os gentios, que eles proclamarão as obras do Senhor. Então isso é reforçado, isso é embasado desde o Antigo Testamento. Isso não é coisa apenas que surgiu no Novo Testamento, mas é algo que Deus sempre quis que fizéssemos. Deus sempre quis que nós compartilhássemos da nossa fé, que nós compartilhássemos daquilo que nós temos vivido com Ele para a sua glória. E agora nós iremos falar sobre propósito específico. Propósito específico, também a palavra propriamente se explica, é específico, é algo unicamente seu, que Deus determinou para que você fizesse. E a gente vai adentrar mais no tema através do texto em Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 5, que vai dizer assim: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Essa é uma profecia, essa é uma palavra do Senhor diretamente a Jeremias. Essa palavra, ela é própria para a vida de Jeremias. Ela foi dada no tempo, primeiro para a pessoa correta, para Jeremias, e naquele tempo determinado pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Então, é exatamente isso. É algo que o Senhor planejou intencionalmente, exatamente para você. Ninguém mais vai viver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Jeremias 29:11 vai dizer isso, que ele sabe, ele conhece os planos que ele tem para nós. E por mais que nós possamos ter algumas semelhanças, aquilo que o Senhor planejou, ele planejou exatamente para você. Então, ele leva isso em conta, é intencional. Ele conhece a nossa individualidade, foi ele quem nos criou, foi ele quem nos formou. Ele nos conhece por completo e ele conhece você do jeito que você é. Ele te conhece perfeitamente, plenamente, justamente porque ele é o seu Criador. E eu gostaria de ler em 1 Coríntios 12, no versículo 4 ao 5, que vai dizer assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E essa aqui é mais uma das inúmeras passagens da Bíblia em que nós vemos que o Senhor continua sendo o mesmo Senhor. Contudo, existem diversos ministérios. E uma pessoa só, dificilmente, ela vai abranger todos esses ministérios, ela vai ser chamada para viver todos esses ministérios. De uma forma comumente, o que existe é que Deus escolhe uma pessoa para tal ministério, outra pessoa para tal ministério, e Deus ele designa pessoas para ministérios diferentes, pessoas diferentes para ministérios diferentes. Como Paulo diz, há diversidade de ministérios. E aqui, mais uma vez, a gente se lembra da passagem em Efésios que Paulo nos diz de que a igreja é a multiforme, a expressão da multiforme sabedoria do Senhor. A igreja, como um corpo de Cristo, uniforme, harmônica, em comunhão, ela é o que expressa a sabedoria de Deus em diversas facetas, em diversas formas. Só que há uma questão. Se nós já conhecemos o propósito geral, nós sabemos que nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. E cabe eu dizer aqui também que pregar o evangelho não quer dizer apenas subir no púlpito e ministrar uma palavra, ministrar uma pregação. Pregar o evangelho vai muito além disso. Pregar o evangelho significa viver como Cristo viveu, significa ser sal, ser luz aqui na terra, seguindo os passos de Cristo e apontando para a direção correta, que é o céu. E pregar isso, compartilhar isso a outras pessoas. Essa é a verdadeira pregação do evangelho no seu dia a dia, no seu cotidiano, você viver com Cristo e para Ele. E isso é sensacional. Isso é o que o evangelho, e unicamente o evangelho, pode nos proporcionar.
Basta a gente estar disposto e sensível à voz do Espírito Santo para que ele nos use e nos molde da maneira com que ele deseja. Como que a gente vai saber exatamente qual que é o propósito específico que Deus tem para cada um de nós? E aqui entra uma ferramenta muito importante, que na verdade é importante não apenas nesse tema, mas de modo geral, dentro do cristianismo, mais um pilar do cristianismo, que é a leitura bíblica e a oração. A leitura bíblica é quando você vai conhecer Deus, você vai ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, não apenas contém a palavra de Deus, ela é a própria voz de Deus falando conosco, mas a oração também é relevante, porque na oração, quando nós escutamos a voz de Deus de uma maneira pessoal, é claro que ela precisa se basear naquilo que nós escutamos do Espírito Santo, escutamos de Deus, sempre vai estar baseado na palavra dele, se não estiver, não é de Deus. Mas é na oração que nós iremos desenvolver intimidade, é na oração que nós iremos crescer espiritualmente, indo mais fundo, que nós iremos aprofundar e arraigar as nossas raízes em Cristo. Então, oração é isso. E muitas vezes, na maioria delas, acredito eu, que para descobrir um propósito específico não é orar uma vez, não é orar só 5 vezes. Para você descobrir o propósito específico, você precisa orar diversas vezes. É algo constante. É algo que exige constância. E assim, é muito difícil, né? Claro que a gente não pode delimitar Deus e falar, não, porque Deus vai agir assim, assim, assim. Mas é muito difícil que Deus revele o propósito específico de uma pessoa de uma vez por todas. É muito difícil de acontecer. Mas pode acontecer, mas também pode não acontecer. Então, o propósito específico, os propósitos específicos que Deus tem para a nossa vida, eles são descobertos, eles são desvendados através da oração, que é um processo constante, que é um processo progressivo, que a gente vai crescendo cada vez mais em conhecimento de Deus e daquilo que Ele tem e quer para cada um de nós. E isso é importante ressaltar também, que não é algo que o outro possa fazer por nós, justamente porque, com a salvação, né, não há como o outro ser salvo por nós, nós é que precisamos buscar isso. Da mesma forma, também é o propósito específico, o propósito geral. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês também um exemplo que é a minha própria vivência, né, buscando o propósito específico. E isso é algo que Deus tem me revelado e vem me revelando ao longo do tempo, desde que eu comecei a minha caminhada com Ele. Não é fácil. Muitas vezes, um exemplo é que eu me olhava e eu falava, Deus, o que eu vou fazer? Eu quero trabalhar na tua obra, mas eu não sei fazer nada. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei fazer nada. Mas a questão é que aquele mesmo que te chama, ele já conhece todo o percurso, ele já tem tudo isso em mente, tudo isso esquematizado, tudo isso planejado, então para ele, por mais que a gente muitas vezes ore para ele com medo ou com temor, né, e apresenta isso diante dele, ele já sabe o que vai acontecer. E é por isso que há tanto prazer e tanta segurança na confiança no Senhor. Mas eu orava para Deus e eu pedia direção. E eu derramava mesmo meu coração diante dele. E isso é algo que é muito importante no cristianismo, que é a sinceridade. E muitas vezes a gente vai estar tão perdido que a gente nem vai saber como orar. E é nesses momentos também que a gente precisa orar ao Senhor e entregar mesmo a Ele. Porque somente Ele é capaz de fazer aquilo que Ele tem planejado para nós. Por mais que a gente tente pela força do nosso braço, a gente não consegue. É somente Ele mesmo, na dependência dele, que nós conseguiremos andar em vitória. E, enfim, Ele tem me levado aí, continuo também buscando e recebendo direcionamento cada vez mais. E é como eu disse, é um processo constante e progressivo. Mas eu gostaria de compartilhar aqui com vocês também uma leitura, um livro que me ajudou muito, muito, muito. Quando eu estava começando a descobrir o meu propósito em Deus, quando eu estava começando a saber quem eu era realmente em Cristo, que é o livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Eu recomendo ele realmente para quem está começando a fé, porque ele me ajudou muito, muito, mas eu vejo que para quem já é um pouco mais maduro espiritualmente, ele talvez não possa ter tanta relevância. Isso não significa que você não vai tirar nenhum proveito dele, com certeza vai, mas não tanto quanto aquele que está iniciando a caminhada de fé. E por último, também dentro da minha própria experiência, mas trazendo um versículo bíblico que está relacionado a isso, gostaria de ler em Filipenses 2,13, que vai dizer assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele.
Essa passagem também foi uma das que me ajudou muito a descobrir o meu propósito específico. Porque aqui nos diz que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar. E nessa busca de propósito específico, muitas pessoas esperam que Deus vai aparecer com um anjo na frente e, enfim, Deus vai gritar para elas um propósito específico, quando na verdade pode acontecer o contrário. Deus, muitas vezes ele não vai gritar, ele não vai escancarar para você qual é o seu propósito específico, mas ele pode ter colocado um desejo no seu coração lá dentro que queime você. Sabe aquele desejo que é algo que você sabe que é algo de Deus, mas que você não sabe explicar, enfim, que é algo que queima no seu coração? Muitas vezes esse desejo está intrinsecamente relacionado ao seu propósito específico. Entende? É aquele fogo na alma. Jeremias vai falar sobre isso. Ele fala que quando ele tenta parar de anunciar a palavra de Deus, ele não consegue porque é como um fogo ardente. Então, o que eu recomendo a você e quero te incentivar é que você busque em Deus, ore para que Deus te mostre aquilo que muitas vezes Ele já te deu, mas a gente não consegue enxergar. Mas que ore para que Deus te direcione, que tenho certeza que Ele vai fazer isso. Ele já fez e tem feito isso na minha vida. E eu oro para que Ele faça isso com vocês também, para que a gente venha cada dia mais, cada vez mais, caminhar conforme os planos, os propósitos dele para nossa vida, que são infinitamente maiores do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. É isso que eu quis compartilhar com vocês hoje. Não se esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, @apalavradoevangelho_. O link tá aqui embaixo no box do episódio. Se você foi edificado por esse conteúdo, não se esqueça de compartilhar com mais alguém, mandar para um amigo que precisa ouvir essa mensagem. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e até a próxima semana. Até o próximo episódio. Tchau!